dos afoxés, assim, dos blocos afros, que o Zulu, por exemplo, me deu algumas informações que ele tem uma pesquisa sobre isso. Eu comecei a pesquisar os primeiros blocos afros, né? A gente chegou no Pândagos da África, na década de 20. Então, assim, existe um século quase, né? Você está falando de 1920 até o surgimento da Axé Music, estamos falando de 60 anos, de uma musicalidade negra comandadas e conduzidas e criadas por negros que ditavam a musicalidade baiana. Então, eu entendo a Axé Music quase como um golpe. Como um golpe de propriedade intelectual, eu diria. Porque ele surge como se nada tivesse acontecido antes. Como se nenhuma história de musicalidade preta tivesse ali. Eles pegam, com todo o respeito que eu tenho à comunidade do Axé Music, né? Porque eu curti o Axé Music durante muito tempo. Mas eles pegam uma composição literária de blocos afros, né? Ctrl-V, Ctrl-C, mesmo, né? Jogam numa musicalidade eletrônica de trio, que já existia maravilhosamente ali pela família Macedo, que não tem nada a ver com isso que eu estou falando. É um outro movimento super, para mim, legítimo e bonito. Mas estou falando exatamente daquela década de... Depois ali, 84, é quando nasce mesmo o Axé Music. E aí teve um movimento dos anos 70, com a coisa dos blocos afro, Badawi, Modo Catendê, amigo de meu pai, essa turma trabalhando ali na autoestima da negritude através de uma literatura musical muito bonita que fala a nossa história, até ali 80, 81. Quando chega ali no finalzinho da ditadura, parece que todo esse movimento é esquecido em termos de mediatização, pegam essas literaturas, colocam no trio do Macedo, junto com bandas que cantam aquilo ali maravilhosamente bem, mas não dividem esse louro com todo um histórico de 60 anos de bloco afro. De blocos de afoxé, né? De samba enredo que tinha, tudo vindo da negritude. É como se, tipo assim, eles sozinhos articulavam aquilo. E como se não bastasse, as adaptações de letra, elas vão na contramão do que os afoxés e os blocos afros fizeram na década de 70, que é da autoestima negra. Eu lembro de músicas da Axé Music que colocam a nossa negritude no lugar do risível, sabe? Falando do nosso cabelo duro, de um jeito como se fosse algo tipo assim, pega aí, sabe? Vamos esculhambar isso aí. E era aquilo cantado, e eu, menino de 11 anos, eu sentia. Eu escrevi meu romance falava de racismo aos 11 anos. Né? Então, de alguma maneira, talvez aquele menino calado era um menino meio que chocado com isso. Minha mãe tem cabelo duro. Peraí. Então, assim, eu entendo. É bonito essa coisa da Axé Music, 40 anos. Mas talvez, se eu, Alder, fosse fazer uma dramaturgia sobre isso, seria uma dramaturgia tensionando esse lugar, investigando aonde que a gente não ajustou. Por que a nossa rainha não foi a Margarete, sabe? Assim, tentando... Seria uma história de um thriller meio Jordan Peele, tentando entender esse bastidor. Para mim, só serviria entrar nessa comemoração investigando esses lugares, assim, divertidamente. Divertidamente, sempre, né? Porque é ficção. Muito legal, assim, você trazer esse ponto de vista, porque eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Nunca vi ninguém refletir sobre isso. Não, sabe por quê? Não, porque é uma opinião. Né? É uma opinião. Tem gente que vai ouvir e vai dizer, não foi bem assim, vai rever, não faz sentido. Mas... Provavelmente quem é da Axé Music pode ter uma opinião diferente, mas foi assim, eu levei um soco no estômago. Que não diminui a qualidade da Axé Music. Eu acho que, inclusive, ela desidrata porque ela não revisitou isso. Sim. Eu acho que a Axé Music, ela perde espaço para o sertanejo, um momento ali, porque chegou no momento, tipo assim, olha, gente, vamos falar a verdade agora, vamos trazer as nossas rainhas. Se ali tivesse feito uma mudança, já no auge, sabe? Estamos ganhando bastante, vamos reverter, vamos enegrecer isso de alguma forma, eu tinha certeza que acho que talvez ela não teria definhado. Porque definhou em termos de mídia, né? Definhou, assim, tipo 80%. Aí sobraram alguns dinossauros, assim, talentosos e tudo, mas
eu acho que faltou alguém. Aí a cabeça do Aldo é produtor. Se eu fosse um dos produtores da Axé Music, eu dizia, gente, vamos agora. Se reinventar. Já exploramos bastante essa narrativa. Vamos, né, dar o crédito aqui, vamos trazer esse enegrecimento em algum lugar. Vamos trazer isso, vamos comprar essa briga, vamos trazer essa novidade. Talvez precisasse dessa novidade, né? Mas a qualidade, a gente não pode negar. Uma musicalidade, né, rítmica, muito interessante, boa de dançar na rua. Mas, assim, ela não assumir que ela veio da negritude, que isso foi o problema, só isso. Respondida aí, viu? E eu realmente, como o Diane falou, soco no estômago, porque eu nunca tinha feito esse raciocínio, né? Às vezes você observa os dados, as informações, chega para você, mas às vezes você não conecta, né? Não conecta. Você não conecta. E agora você falando, eu falei, faz todo sentido. Né? Não queria criar uma revolução, não, mas... eu acho que ele já sabia, entendeu? Por isso que já perguntou, já sabendo. Mas não é nem revolução, é aquela coisa da gente parar para pensar e ver a história, entender de onde vem tudo. Tá tudo certo. Ok, aconteceu, mas vamos entender o que aconteceu? Vamos entender o que aconteceu. Parar para pensar, refletir, porque a gente vive nesse modo assim, né? Vai, deixa que vai. E não reflete, não pensa. E é bom essa reflexão. É uma reflexão, na verdade, não é uma revolução. Talvez esteja também. No primeiro Conversa Preta, eu conversei com a Margarete. E a gente foi muito nesse lugar, assim, do tipo... Né, ela estava com o violão dela e ela revelou muita coisa legal. Assim, se quiser ver, gente, vai lá na Globoplay. O primeiro Conversa Preta. Primeirão foi com o Maga, assim. E eu percebia na conversa, a gente tá lá, editado e tudo, mas tá lá. Esse lugar, assim, eu fiquei me colocando no lugar desses artistas negros desse movimento. Ela, Las Matumbi, sabe? Eu fiquei me colocando no lugar deles, assim. Eu não ia gostar nada do que estava acontecendo. Eu, com essa cabeça minha meio assim, inquieta, eu ia sofrer muito, na verdade. Né? Eu ia sofrer demais. Faz essa peça, faz esse negócio aí, rapaz. Seria uma peça problemática, no sentido... Mas seria ótima. Eu consigo me ver assistindo. Faz. Ele vai cheio de coisa na cabeça. Ele falou, não, no que vem vai ser produção e não sei o quê. Aí já tô aqui enfiando... Porque aí seria uma distopia onde o Axé Music foi negro de verdade, sabe? Aí seria uma distopia irônica no sentido de... É porque, de uma certa forma, todo mundo vê, né? Como, por causa do o nome, o axé já remete um pouco. Assim. Olha como o Axé Music, ele reverteu a questão da autoestima negra. E aí agora eu vou falar pessoalmente. Eu lembro que na época desse movimento, eu queria sair nos blocos. Eu desejava sair nos blocos, mas não conseguia. Existia uma ficha, não sei quem é dessa época. Existia uma ficha. Não, mas me lembro. Eu soube. Meu pai e minha mãe sofreram uma ascensão social. Eu falo sofreram porque a ascensão social é um problema também. E aí os filhos todos foram para escolas bacanas na Barra. E aí na Barra todo mundo saía no Bloco Beijo, Bloco Eva, Asa de Águia. Eu queria sair também, mas a minha ficha era única. Eu era o único da sala que era preta, que não entrava. Tinha que ter foto, a ficha, cadastro. Eu e meu amigo, Marcos Paulo. Marco, vou jogar seu nome aqui. A gente não entrava. Então, as meninas que a galera namorava, todas iam. E a gente ficava fora, velho. Louco. E era música de preto. Era Axé Music. Porque, na minha cabeça, Axé é Axé. Exato. Por isso que é estranho a gente ouvir Rainha da Axé. Porque a Rainha da Axé, para mim, é a mãe de santo. A Rainha do Axé. A Rainha do Axé Music vai no lugar de uma pessoa muito querida que eu gosto, que é a Daniela. Gosto muito dela. Mas sabe que, tirando ela, analisando semanticamente a palavra, ela está deslocada num lugar muito ferino para a negritude. A Rainha do Axé é a mãe de santo. A Rainha do Axé é a mãe menininha. A Rainha do Axé não pode ser outro lugar. Então, essa brincadeira com o nosso vocabulário não fez muito bem. E assim, o Axé Music, ele traz a musicalidade preta, eletronizada, né? Para um trio que não deixa o negro entrar. Loucura. Só entrou a nossa música. Mas eu não podia entrar. E mais que isso, assim, você toca num assunto de religião, né? E agora vou fazer um paralelo. Muita gente se sentiu ofendido com as Olimpíadas porque representou a Santa Ceia, porque estava achando ali que estava, de alguma forma, falando da sua religião. Imagine você
sendo uma pessoa do axé e ver isso, sentir isso, também não ficaria ofendido? Então as pessoas, assim, às vezes só sabem olhar para o próprio umbigo, né? Minha religião não pode, mas a dos outros... Meu tio-avô morreu Difícil. com 89 anos, era babá. Né? Sempre foi. Eu cresci indo para o terreiro do meu tio. E ouvindo toda aquela musicalidade que a gente via na rua, nos trios, lá dentro. Então eu sabia. Essa criança de 6 aos 11 anos era danada, viu? Porque eu sabia que aquela musicalidade era de terreiro. Você entende? Eu sabia. Eu não era político do tipo, isso aí. Eu não era uma criança que fazia isso. Eu só ficava ouvindo, gente. Meu tio babá toca. Tá ali. E aí, mais adiante, né, adolescente, com os hormônios pegando fogo, eu não podia entrar. Então, assim, aonde que eu posso comemorar 40 anos de axé? Nesse contexto. Eu fiz um podcast, aquele da Rádio Novelo. E aí tem um episódio chamado Blocos, onde eu conto um pouquinho dessa história, eu e meus irmãos tentando entrar nos blocos. A gente brigava, a gente tentava. Chama Blocos esse episódio, lá na Rádio Novelo. Dá uma olhadinha lá.